Beleza, galera? Dia 21 de abril de 2018, tô empolgado aqui, tô gravando uma porrada de vídeo na sequência. E é um vídeo mais, não é descontraído, porque eu não vou fazer palhaçada nenhuma, mas eu resolvi fazer uma playlist nova no canal falando um pouco sobre a minha experiência militar, né? Eu já gravei uns vídeos aqui falando a respeito de que eu servi, eu fui militar por aproximadamente 11 anos e tem algumas experiências interessantes e aí às vezes pode te ajudar com alguma coisa, alguma curiosidade, sei lá. E eu gravei um vídeo há um tempo atrás falando como surgiu a minha vontade de ser militar e aí eu vou dar sequência. Hoje eu vou só falar a respeito de como foi o meu alistamento, né? Então, o ano de 2002 foi o ano que eu completei 18 anos, ou seja, o ano que você precisa se alistar. E eu sempre tinha na minha cabeça que quando eu me alistasse eu seria voluntário. Então, nunca tirei isso da minha cabeça. Sempre gostei de aventura e tal, então para mim era um sonho servir as Forças Armadas. Na época, né, eu não sabia que tinha um concurso que daí daria para você já entrar direto para a ESA, para ser sargento, daria para entrar na SpaceX ou na AMAN para ser oficial direto. Não sabia disso, então para mim você entrava pelo alistamento como voluntário e lá dentro você ia progredindo até ser general. Então, tava com essa cabeça, ansioso para completar meus 18 anos para me alistar e tudo. E fui lá e realmente me alistei. Como é que foi o meu alistamento? Eu fui na junta militar em Santos. Em Santos era o seguinte, nessa época aí. Era uma junta militar e você poderia ser voluntário para as três forças armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica. E aí você teria possibilidade de servir em qualquer uma das três. Eu fui lá, eu fui voluntário para servir o Exército, eu queria servir no 2º BC, que era em São Vicente, o 2º Batalhão de Caçadores. Hoje em dia mudou o nome, se eu não me engano, é o 2º BIL, Batalhão de Infantaria Leve. Meu sonho era servir lá. Marinha, nunca tive vontade de servir. E Aeronáutica, meio assim, se for, foi. Se não for, não foi. Eu lembro que tinha um suboficial da Aeronáutica que ia na mesma igreja que eu ia quando era criança, lá na Presbiteriana, lá em Santos. E um ano antes de eu me alistar, eu tinha trocado ideia com ele. Como um bom brasileiro, né? Eu queria aquela ajudinha, né? Pra servir e tal. Falei com ele um ano antes. Oh, então, ano que vem, né, eu vou me alistar e tal. Eu queria uma força aí pra servir na Força Aérea, porque eu fiquei com medo assim, pô, se eu não conseguir ir pro Exército, que pelo menos eu vá pra Força Aérea. Aí ele falou, não, beleza, beleza. Ano que vem, quando chegar no seu alistamento, você entra em contato de novo comigo, a gente vê o que a gente faz. Eu só sei que chegou na época do alistamento, eu tentei contato com ele, sumiu. Não consegui mais falar com ele, né? Aí tive que ir na raça mesmo. Eu fui lá na junta militar lá em Santos. Eu lembro que tinha uma fila gigante. E aí veio lá eu não lembro se era um soldado, cabo ou sargento, veio lá um militar e falou o seguinte, falou, ó, quem é voluntário para servir aqui? Levanta a mão. Aí eu lembro que eu, mais um na fila, e o resto da fila gigante, ninguém mais. Ele falou, beleza, então aguardem aí. Ele pegou o meu CAN e o do outro cara que queria servir, deixou separado e pegou o CAN de todo mundo. O CAN é o certificado de alistamento militar. Aquele, uma folhinha com a sua foto, seus dados qualificativos, e na parte de trás tem um monte de quadradinho para eles irem batendo uns carimbos ali. O meu completou quase todos os carimbos. E aí eles foram lá, já marcaram uma data de dispensa para aquele pessoal que não queria servir, todos foram dispensados, e foram fazendo uma lista do pessoal que queria servir, e aí marcaram uma outra data para eu comparecer lá. Eu tenho até uma cópia do meu CAN, procurei aqui e não achei. Quem sabe no futuro, quando eu for gravar mais vídeos a respeito disso, se eu já tiver achado, eu mostro para vocês meu CAN aí, como é que ele ficou todo carimbado. E aí carimbou para eu ir fazer uma próxima etapa. E aí foi, o ano de 2002, eu comecei a fazer as etapas. Quais eram essas etapas? Você ia lá, fazia uma entrevista, você ia lá fazer uma provinha. Eu lembro que eu fiz uma prova que era Mobral a prova, assim, bem besta. Tinha uns desenhozinhos e falavam o que você pretendia fazer nas Forças Armadas. Aí eu coloquei tudo que era de infantaria, né? Via o cara lá atacando uma granada, botava um xizinho. Via o sentinela lá com um fuzil, botava um xizinho, ia assinalando e tal. Você vai preenchendo um monte de coisa. Aí você ia fazendo um monte de prova. E nessa fase aí de 2002, tudo como se eu fosse entrar para o Exército. Então a maioria das coisas que eu preenchia, dos formulários que eu preenchia, era como se fosse relacionado às atividades específicas do Exército. E fui fazendo. E tal. Aí foi, preenchendo tudo. Aí, tô gravando. Aí fui preenchendo tudo. Depois
Outra etapa para fazer exame médico. O teste físico na época do alistamento, eu lembro que foi só um exercício, parecia aqueles negócios de encher colchão inflável, uma bomba assim. Você pisa e puxava aquele negócio lá para medir sua força. Então você media aquilo lá, media a força. Aí fiz exame médico. Eu tinha medo de não conseguir servir por causa do óculos, mas eu tinha pouco grau, eu tinha acho que meio, mas já usava óculos. Meio grau, 0,25 em um olho e meio no outro, então acabei dando certo. Eu ficava naquela dúvida, né? Pô, vou fazer o exame de vista, vou de óculos ou vou sem óculos? Vou de óculos ou vou sem óculos? Fiquei com medo de ir sem e não enxergar nada, fui de óculos. Então, sem problema nenhum. Já serve como um conselho para você. Se você tem óculos aí, tem medo aí de não servir, vai de óculos, que não vai ter problema. Você vai servir do mesmo jeito se for para ser. Agora não vai tentar dar um migué e vai sem óculos e vai chegar lá e não vai enxergar nada, aí você vai ser reprovado. Fui lá, fiz os exames médicos, fiz esse exame de força, isso todo o ano de 2002. Aí, manter um carimbão, um carimbão vermelho, eu lembro assim, designado para incorporação. Isso depois de preencher quase inteiro já o CAN. E isso já era em janeiro de 2003. Aí eu fui lá, todo empolgado, né? Pô, designado para incorporação. Pô, vou servir, que legal, tal, todo empolgado. Aí cheguei lá na junta militar, o pessoal falou o seguinte, falou, ó, teve gente que foi voluntário para o Exército, mas vai para a Aeronáutica, teve gente que foi voluntário para a Aeronáutica, vai para a Marinha, teve gente que foi voluntário para a Marinha e vai para a Aeronáutica, então a gente traçou um perfil aqui e distribuiu. Então você pode ter ido para uma força armada que você não escolheu, que foi o que aconteceu comigo. Na hora de eu ver lá aonde eu estava designado para servir, eles olharam lá na ficha e falaram, ó, base aérea de Santos, você não vai para o Exército. Mas eu fiquei feliz também, porque pelo menos, né, teria a possibilidade de servir as Forças Armadas, que é o que eu queria. Beleza, peguei meu CAN lá, designado, tava uma data lá para comparecer na base aérea de Santos, e aí começou outra seleção. Então eu fiquei o ano de 2002 praticamente inteiro fazendo seleção na junta militar. Virou para 2003, comecei a fazer o processo seletivo para servir na base aérea de Santos, que na verdade fica em Vicente de Carvalho, Guarujá, outro município. Aí começou toda a seleção de novo, daí um pouco mais apurada, né? A gente já fez uns exames psicológicos, já fez exame médico, tudo de novo. Aí fez realmente o teste físico, que daí era corrida, flexão abdominal e tiro, né, se não me engano. E aí já fez um teste mais apurado. E isso ali no mês de janeiro, fevereiro de 2003. Na hora que chegou no final, eles tinham uma quantidade de vagas, que era, não lembro, mas umas 50 pessoas mais ou menos. Selecionaram essas pessoas e mandaram o resto, não dispensaram, mas mandaram para segunda turma, que ia começar em julho o processo seletivo novamente. Então eu fiquei para essa turma. Fiquei, putz, decepcionado pra caramba, triste pra caramba. Falei, pô, não acredito. E já contando que eu ia servir, né? Já ia. Aí eu, poxa, me jogaram para 6 meses depois, já ia ter que procurar emprego, não trabalhava na época. E aí me jogaram para depois. Daí fiquei aqueles 6 meses. Daí eu comecei a estudar naqueles períodos, né, de 6 meses, naquele período de 6 meses. Acabei prestando concurso para fuzileiro naval na Marinha, tomei fumo, não passei. E prestei concurso para a Escola de Aprendiz de Marinheiro na Marinha. E aí eu passei. Mas depois eu vou falar mais a respeito disso. E só sei que voltei em julho de novo para a base aérea de Santos. Eles tinham 71 vagas, iam chamar 74, que 3 eram reservas. E tinha mais gente querendo servir do que vagas. Então começou aquele processo seletivo todo de novo em julho do ano de 2003. E encheção de saco, você tinha que ir lá cedão para pegar uma folha de sulfite, depois ia para casa, preenchia com o mapa da sua casa, no outro dia voltava lá só para entregar, depois marcava um outro dia, ou seja, eles iam fazendo uma canseira, porque toda vez que a gente ia, eles falavam assim, ó, quem não quer mais servir, forma uma fila aqui do lado. E sempre tinha uns gatinhos pingados lá que não queria mais, então o pessoal se arrependia na hora que eles estavam fazendo isso. Esse processo de seleção já servia assim como uma preparação, né? A pessoa já via que, pô, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Me lascar, chegar às 5 horas da manhã, ficar sentado aí no sol, me lascar e tal. Então sempre ia ter gente que ia desistindo e foram reduzindo ao máximo durante o período de julho, porque o curso mesmo, né, o curso de formação de soldado, ia começar no dia 1º de agosto de 2003. Então foi rolando essa seleção. E aí
No final, teve gente que foi dispensada, não teve jeito, dispensou um monte de gente, chamou 71 e 3 como reservas. Acabou que depois do dia 1º de agosto, logo na primeira corrida, um dos conscritos ali acabou passando mal na corrida, ele tinha problema do coração, tiraram ele e colocaram um desses reservas, e aí a gente começou o nosso curso de formação de soldado no dia 1º de agosto de 2003, que durou 4 meses. E aí, esse é o período do meu alistamento, como é que foi o meu alistamento, e só por curiosidade, né? E daí, nos próximos vídeos eu vou gravar a respeito de como é que foi esse curso de formação de soldado, como é que foi a nossa quarentena, o que a gente comia lá, como é que era o treinamento, como é que era a rotina e tudo mais, eu vou falando aí conforme o tempo for passando, beleza? E qualquer dúvida que tiver, manda aí na descrição. Lembrando que foi uma experiência pessoal, então pode ser que o que aconteceu comigo não aconteça com você, mas pelo menos dá para ter uma ideia aí, beleza? Principalmente para quem está aí nessa fase de alistamento militar. Forte abraço e até a próxima.